Olá, hoje eu vou contar um pouco da história da minha infância. Eu sou a primeira filha do casal. No início era tudo mamão com açúcar, era tudo mil maravilhas. Mas só no início, né? Depois começaram as humilhações, as agressões físicas, psicológicas, verbais, por parte do meu pai. Eu já perdoei, mas eu só quis contar esse relato porque eu tenho certeza que muita gente, muitas mulheres, homens, passaram e passam por isso, né? Sabe esses pais machões do interior, tipo general? Era assim que ele agia. Gritava com minha mãe, ela não tinha direito nem de conversar. Gritava com ela, mandava ela ficar quieta, chegava bêbado e ai dela se fosse questionar alguma coisa. Mas não era assim esporadicamente, era praticamente todos os dias. Ele tinha um trabalho que era cuidar de uma ponte, de uma balsa em um rio. Então, era funcionário da Marinha. Mas ele não fazia esse trabalho. Ele passava do lado de lá, com um bote, e ia para o bar, encher a cara. E a minha mãe que ficava cuidando desse trabalho. E esse trabalho, e essa balsa, ela não tinha motor. Ele era feito braçal. Era muito pesado. Ali passava caminhão, carros menores, pessoas a pé, boiada, que era naquele tempo era tocado boiada, o porcada, tudo caminhando, tudo assim. Eu não sei se vocês vão entender, mas não era de caminhão, era tudo ia alguém tocando e cuidando para não se dispersar e eles iam andando. Assim que era feito. Quando iam vender em outra cidade e tinha que passar por ali. Não tinha outro lugar para passar, tinha que passar por aquela balsa. Hoje em dia não existe mais aquela balsa, é uma ponte. Pois bem, piorou a situação quando dois irmãos deles se envolveram em uma briga e um acabou falecendo nessa briga em um baile, que deixaram as esposas em casa e foram para o baile como se fosse solteiro. Mas meu pai também se comportava como se fosse solteiro. E lá nesse baile aconteceu uma briga e um deles acabou levando um tiro, não resistiu, e o outro acabou atirando em alguém e teve que fugir. Então fugiu. E esse que fugiu morava perto dos meus avós. E não sei por que cargas d'água que meu pai resolveu que ele ia lá cuidar dos pais, do papai e da mamãe. Sempre querendo ser o centro de atenção, largar um trabalho bom que ele tinha lá, ganhava bem, por mais que deixasse nas costas da minha mãe, nas costas dela o trabalho, mas ganhava bem. Veio para ali, para perto dos meus avós, para um sítio 12, 15 quilômetros para frente. Tá, assumiu um bar que esse meu tio que tinha fugido deixou. Ele assumiu para tocar esse tal bar. Minha mãe trabalhava na roça, sempre trabalhou muito. E ele nunca gostou muito de trabalhar. Como vocês viram no início do relato, ele deixava o trabalho dele, que ele era registrado em carteira para cuidar daquela balsa, deixava na mão da minha mãe para trabalhar e ele ia para o bar, do outro lado da ponte, da balsa na época. Ali começou o pesadelo, nosso pesadelo. Ali a minha mãe já tinha a minha outra irmã, éramos duas. Ali começou o pesadelo pior, porque além que ele era um general, como eu já disse, a minha avó também, ela adorava humilhar a minha mãe. Por nada, sabe? Chegava e queria, porque era outra narcisista, igual o pai. Por isso que ele é assim, ele puxou a mãe. Todas as mulheres por ali pela redondeza tinham que idolatrar ela, porque ela era parteira. Todas as mulheres tinham filhos em casa e ela era parteira. Então, por mais que ela desse piti, humilhasse as mulheres, naquele tempo elas diziam coice, me deu um coice, mas essa expressão não se usa mais. Então, mesmo que ela humilhasse aquelas mulheres que eram todas comadres dela, que levava a batizar as crianças que ela cuidava, elas ficavam implorando ali aquelas migalhas de amor, porque sabiam que daqui a pouco elas iam engravidar e iam precisar dela. E ela era vingativa. Se não estivesse falando com a mulher, ou com... Um dia aconteceu uma situação de o homem brigar com alguém que trabalhava para ela na roça dela e ela não foi cuidar da mulher. Ela era desse jeito, vingativa. E ali meu pai começou a beber muito, pior do que lá do que
lá onde que minha mãe cuidava, minha mãe, né, que cuidava da balsa, porque ele só ficava do lado de lá, cuidava às vezes, muito pouco. E ali ele começou a beber muito, mas muito. A ponto de ele começar a vender, porque daí aquele bar que ele tinha, que ele pegou só com bebida, ele foi aumentando e cresceu, sabe? Já era tipo uma mercearia. Mercearia a gente dizia depois, mais tarde, na cidade, mas lá eles diziam bodega. Tinha trigo, açúcar, bebidas, azeite, sal, essas coisas para vender. Tinha bastante, era bem surtido. Só que um tempo que ele destrambelhou a beber e agradar quem era rico e humilhar aqueles que eram pobrezinhos, que não tinham de cair morto, porque isso é típico do narcisista. Humilhar quem ele não precisa. Se dali ele não pode tirar vantagem para nada, aquilo ele humilha. E Deus mostrou para ele, perdeu tudo. Ele começou a beber muito e a vender para marcar, vender fiado, como eles dizem, né? Vender para marcar, mas ele bebia tanto que ele esquecia para quem ele tinha vendido. Não marcava e ia cobrar de quem. E quando ele foi perdendo tudo, ele foi ficando tão agressivo, que ele começou a gritar. Eu lembro que um dia ele estava se arrumando para sair de manhã e nós estávamos brincando de casinha, eu e minha irmã. Eu era pequena. Eu sou 3 anos e pouco mais velha que a minha irmã. Começou a gritar, que nem um louco, para mim ir para a roça, mas aquilo não era para mim. Ele queria que a mãe fosse. A mãe estava na cozinha sentada tomando chimarrão e ele se arrumando para sair, encilhando o cavalo. Daí a mãe pegou e comeu rapidinho, foi e falou, fique em casa, que ela mandava eu ficar, eu cozinhava o feijão, cuidava ali para ela, ajudava ela. Depois que eu fui crescendo, ajudava a cuidar dos meus irmãos e tal. Mas nessa época só tinha a minha outra irmã, que era grandinha também, era só pra mim pra cuidar o feijão pra cozinhar. E o que eu ia fazer na roça pequena, não tinha força pra carpir. Depois eu ia, depois que eu cresci. Mas ele começou a berrar comigo porque ele queria que a mãe fosse. E não tinha coragem de dizer, largue desse chimarrão e vá trabalhar. Mas por que ele não ia? E quem mandava ele beber e perder tudo? Quem mandava ele vender fiado e não saber de quem saber cobrar? Aí tá, depois ele fechou o bar, que não tinha mais como tocar, não tinha mais. Fechou, alugou depois. Depois ele vendeu aquela casa, que era o bar, porque era uma outra, nós morávamos numa e era pertinho, aquela que era o bar, a bodega, né? E ficou assim, e sempre querendo ser o centro de atenção. Às vezes ia uma meia horinha na roça e voltava e dizia, ai, mas eu até fiz vantagem. E aquele pouquinho na carpia, um monte. Querendo dizer que ele fez mais do que a mãe. Sempre querendo ser o centro de atenção. Aí depois que ele fechou aquele bar, e depois eu e a minha irmã, a gente já era mocinha, né? Nós saíamos com a mãe para trabalhar pros fazendeiros ali, ganhava dinheiro, um dinheirinho para ela comprar as coisas que não dava para plantar, tipo, nós não plantava trigo, nós plantava forte da plantação era milho, nós plantava milho, feijão, arroz, aipim, mas milho era o forte, milho a gente plantava para vender. Mas só para se incomodar, porque ele pegava tudo para ele. E feijão a gente plantava até o ano inteiro, não precisava comprar. Arroz também, aipim, batata doce, essas coisas, amendoim. Tudo isso nós fazia e ainda trabalhava para os fazendeiros ali para comprar açúcar, erva para ela tomar chimarrão, trigo, fermento de pão, essas coisas, era o básico. Mas quase nunca tinha pão. Nós tínhamos que comer, não sei se vocês sabem o que é, virado de feijão, porque não tinha pão, era raro ter, né? Claro, ele não trabalhava, minha mãe não dava conta de comprar tudo. Quando era época, daí nós fazíamos aquela rocinha ali no nosso terreno para vender o milho. Na esperança de quando vendesse aquele milho, podia fazer uma compra boa na bodega de alguém, né? Porque ele não tinha mais. Esperança perdida, porque na hora de vender, daí ele ficava muito afoito. Daí ele ia para lá, ia para cá, a preguiça sumia, sabe? E chamava alguém para triar aquele milho. Triar é debulhar, apoiar numa triadeira, uma máquina lá que sai o milho debulhado assim no lugar e vai enchendo as sacas. E depois vendia na cooperativa. Mas sabe o que ele fazia com o dinheiro? Ele emprestava para aqueles fazendeiros, para quem tinha mais do que nós, muito mais, para quem era rico. Nós era miserável, porque ele não sabia ser um dono de casa, um chefe de família. E daí ele dava risada, sabe? Quando ele estava lá em casa.
fazia chimarrão e agradava, claro, porque eles tinham dinheiro, né? Não é entre aspas, eles tinham dinheiro, mas mesmo assim pegavam o dinheiro dessa múmia, desse burro, que nunca mais iam pagar. Eu reclamo até hoje em dia, fulano não me pagou, fulano não me pagou. Eu digo, mas também, se eu deixava nós em casa passando a necessidade, dava o dinheiro para eles, porque eles nunca mais iam pagar. Ele tirava da nossa boca milho que eu e a minha mãe e minha irmã plantamos. Ele tirava da boca dos filhos da esposa o alimento e dava dinheiro para os outros. Porque na cabeça doente do narcisista, isso é status. Alguém dever para eles, alguém mais poderoso que eles dever dinheiro para eles. O que adiantava se eles nunca mais iam pagar, porque eles se acostumaram e que era assim todo ano. De um ponto em diante, eles iam lá, que eles tinham um caminhão, eles levavam lá na cooperativa. Na volta eles passavam direto, eles nem paravam ali da satisfação de quantos sacos deu, quantos quilos deu, quantos em dinheiro deu. Já passavam direto. Porque eles já sabiam que ele ia dizer se queriam emprestado, a juro nunca mais iam pagar, nunca mais pagaram. E nós, no ano que vem, de novo, com aquela esperança, plantava de novo, frustrada. Isso foi sempre assim. Batia nos filhos por nada. Eu apanhava muito, muito, muito. Toda vez que eu apanhava, toda surra que eu apanhava, era uma surra tão grande. E eu não sei se vocês sabem o que é suiteira. Suiteira é uma coisa assim, grande, de madeira, comprida. E ela tem um negócio de trançado grosso com couro cru, couro de boi. E na ponta tem 3 fios assim, 3 ou 4 ou até 6. É tipo aquela suiteira romana que eles batiam nas costas de Jesus. Só não tinha aquelas pedrinhas na ponta que rasgavam as costas do Nosso Senhor Jesus. Aquelas pedrinhas na ponta não tinha. Mas ele fazia assim, batia e daí enliava tudo assim na perna e puxava assim. Cortava toda a perna. A gente ia pra escola com aquele, uns esfolada, arrancou a pele, outros sangrava, outros ficava só a marca. Por nada, tipo assim, quebrou uma xícara, era uma surra dessas. A gente não aguentava mais de tanto apanhar e a gente fazia xixi nas calças, na roupa. Eu não sei se o xixi saía de medo dele ou de dor, não sei. E daí chegou uma época que ele ficava o dia inteiro no bar dos outros, né? E daí chegava bêbado. E se nós fosse dormir antes dele chegar? Tinha que ficar esperando, acordado, e quando ele chegar, a mãe ia acender o fogo no fogão e esquentar a comida pra ele. E se fosse dormir antes dele chegar, podia chegar 2, 3 da manhã, tinha que estar acordado esperando. E chegava sempre xingando, nunca feliz. Descia do cavalo, amarrava o cavalo, eu já chamava a mãe para desenciar o cavalo, porque, né, era sempre só mandando, nunca fazia. Só mandar. Tirava o facão, primeiro ele tirava o facão e raspava assim naquela parede de madeira da casa. Aquilo subia até um negócio gelado, assim. Subia, assim. É por isso que todos nós temos depressão, transtorno alimentar, um transtorno de ansiedade, todos os filhos têm. Por que será, né, que desenvolveu isso? Hoje em dia tá ali um velhinho. Quem vê é um velhinho, coitadinho, né? Mas que Deus tenha misericórdia dele, perdoe ele, não impute isso como pecado. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, que dê salvação a ele. Não tenho raiva, só tô contando um relato. Era desse jeito. Nos domingos, a gente já não tinha sossego, porque ele ia pro bar, a gente já sabia que ia vir bêbado, bloqueando, a gente já ficava, não conseguia nem descansar. Que trabalhava a semana inteira na roça, sábado era lavar roupa, limpar a casa, que descansar domingo, mas não conseguia, porque ele passava o dia inteiro bebendo, chegava bêbado, bloqueando, a gente já tava com aquela cabeça assim, só preocupado, só preocupado. Eu não sei como minha mãe não enlouqueceu, porque foi isso por mais de 30 anos. Só melhorou quando ela veio para outra cidade, para outro estado morar. Que os filhos, alguns já eram casados, ela veio morar perto, os filhos já eram grandes, alguns casados, e ele não podia mais. Ele não tinha mais aquela voz ativa dele. Mas aquilo causava um sofrimento nele, porque ele queria ainda estar no domínio. Quando ele veio e viu que ele não estava mais no domínio, ele queria voltar. Mulher, o nosso é voltar. Claro que ele queria voltar, ele queria continuar escravizando ela. Aqui ela tinha virado o jogo, virado a mesa, né?
Ela estava no controle, mas demorou mais de 30 anos isso. Só conseguiu porque veio morar para um outro estado, onde os filhos grandes, casados, já estavam morando e ele não podia mais fazer isso, vieram morar na mesma rua, bem pertinho. Assim, o tamanho da maldade do ser humano era tanta, porque, olha, sendo filha dele, eu tinha meus dentes, assim, muito estragados. E como no Paraná é muito frio, sempre doía demais. E todo mundo que trabalha, que mora na roça, sabe que dia de chuva a gente não vai trabalhar na roça. Ninguém vai trabalhar na roça chovendo. E naquele dia era dia de chuva, tinha dado uns dias assim de chuvas. E naquele dia estavam as comadres da mãe, né, que vieram tomar chimarrão e conversar com ela. E eu tava com uma dor nos meus dentes. E a gente lá andava descalço, e ia descalço pra ir pra cá, porque não tinha nem calçado pra botar. Eu peguei uma gamela, não sei se vocês sabem o que é gamela. Gamela é uma coisa feita de madeira, tipo uma bacia, mas é só quem sabe fazer, não é todo mundo que sabe. E coloquei uma água morninha, lavei meus pés e botei no chinelo. Quando ele olhou assim, que ele viu meus pés limpos, olha o tamanho da maldade. Ele olhou, só que ele viu meus pés limpos que eu tinha colocado. O chinelo, ele fez assim, ó. Mostrou pro lado da enxada e pro lado da roça. Fez eu ir. Dia de chuva pra roça. Só porque ele viu que eu tinha lavado meus pés e colocado um chinelo pra ver se parava de doer meus dentes. Ele apontou pro lado da enxada, a mãe nem viu. Ele já nem falou, porque senão a mãe ia dizer, onde já se viu mandar a menina trabalhar no meio. A mãe quase não respondia, mas uma vez ou outra, né? E também era absurdo demais fazer trabalhar debaixo de chuva. Ela ia dizer, então ele não falou para ela não escutar o que estava acontecendo. Mas ele apontou aonde ficava as enxadas guardadas e o lado da roça que era para carpir. Fez eu ir. E eu fui, por quê? Porque se eu não fosse, era uma surra de fazer xixi na roupa de novo. A tortura psicológica era tanta, e a tortura física, que eu acabei fugindo de casa. Um marido que era pior do que ele, porque se apresentava sendo um santo, né? Só foi mostrar suas garras, só foi mostrar que era pior do que meu pai. Depois que eu fui conhecer, mas enquanto eu estava namorando eu não conhecia. A gente tenta se livrar de um abusador, mas se você não se cura primeiro, não se cuida, não cura teu emocional, não cura teu físico, não cura teu psicológico, a chance de vir outro igual ou pior são mais de 90%. Então você, mulher, que está sofrendo com um casamento abusivo, com um relacionamento abusivo, tóxico, quando você conseguir se libertar dessa pessoa, não se envolva tão rapidamente. Fique pelo menos 1 ano e pouco se curando, se libertando, curando tuas emoções, orando a Deus, ao Espírito Santo, para curar a tua alma, curar as feridas da tua alma, da tua mente, do teu psicológico. Porque se você não fizer isso primeiro, fizer esse processo de autocura, auto não, porque a gente não consegue nada, né? Consegue, o poder na mente, que Deus nos deu, pensamentos positivos, orar a Deus. Jesus mandou o Espírito Santo para nos ajudar, para ficar conosco para sempre, nós não ficaríamos órfãos. Então, primeiro se cure, depois você arranja um outro relacionamento, porque se você sair muito machucada, que provavelmente vai sair desse relacionamento, e já embarcar em outro, é furada de novo. Experiência própria. Eu vou ficando por aqui, porque senão esse relato fica muito grande. E você que tem uma história parecida ou diferente, uma história de um pai abusivo, de um marido abusivo, de uma família tóxica, de uma mãe narcisista, ou a história de um toque religioso, um síndrome de pânico, uma depressão, manda no meu e-mail ou no meu WhatsApp, que está na descrição do canal. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.